Paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo do canal Curiosidades da Bíblia. Vamos falar um pouco de Deus, né? A Bíblia diz, capítulo 4, versículo 8, partear, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Vou repetir, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. O que está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 12, diz que naquele tempo estava sem Cristo, separado. Então, o que nós vamos entender aqui é quando a gente não era cristão, né? E agora aceitamos a Cristo imediatamente, pela a linhagem do conhecimento que nós temos, seria primeiro conhecer alguém para depois acreditar. Mas aqui, na ordem de Cristo, primeiro é a fé, é o ato de fé, para depois buscar o conhecimento de Deus. Primeiro, nós vamos ter fé suficiente para crer que Ele é o nosso Senhor Salvador. Do ponto de vista humano, você teria de conhecê-lo bem antes e depois de crer nele. Mas, caso cristão, nós somos diferentes. Nascemos e vivemos espiritualmente pela fé em Deus. Os seus conhecimentos deverão ser submeter à fé, nunca ao contrário. Então, tudo na nossa vida vem mediante a nossa fé primeiro, entendeu? A nossa fé nos direciona a Deus, que a nossa fé está em Deus, como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Deus deseja que você entregue totalmente as áreas da sua vida e confie plenamente nele. Se conhecê-lo bem, então tenha o desejo de obter o conhecimento divino para entender o mundo em que vivemos, ter o senso de direção eficaz e saber qual é a sua missão nesta vida. Você tem que conhecer Deus, você tem que conhecer Deus. Talvez tenha várias ideias a respeito do Senhor, mas ele deve corresponder àquilo que é dito sobre o Criador e mais compreensão que o crente pode ter sobre o Todo-Poderoso, a consequência da revelação que o Onipotente deu a si mesmo. Estudamos a lição, estudamos a palavra, estudamos a revelação para poder entender o que a Bíblia nos diz. Uma manifestação com linguagem compreensiva de todas as pessoas, mas jamais alguém deve compreender o total do Onipotente, pois quem pode conhecer Deus está além da capacidade humana. Nós nunca vamos entender o nosso Criador na totalidade da compreensão dele, irmão. Nós vamos conhecer ele, o necessário que a nossa fé nos aponta, que ele é o nosso Senhor e Salvador, que ele morreu na cruz do Calvário, que ele é responsável por nós ser salvos naquele sacrifício vicário na cruz do Calvário. Conhecendo Deus é muitas qualidades. Deus tem muitas qualidades, através das quais ele identifica com os homens. No tempo, torna-se diferente todos os seres espirituais. Você descobre quais são as qualidades de Deus, conhecendo o seu nome. Então, nós vamos entendermos que Deus, ele está acima de todo ser espiritual. Ele é eterno. Ele é eterno e está além de tudo. Nós vamos conhecer as qualidades de Deus através dos seus nomes. Deus mesmo se revela e faz-nos conhecer ao proclamar o teu nome. Leia Êxodo, capítulo 6, 2 versículos lá. O Senhor queria reconhecido pelo povo de Israel através dos seus feitos. Vamos lermos? Então vamos lá, vamos ler aqui o que diz. Capítulo 6, versículo 2 diz: falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. Então nós vamos ver que Deus aqui se proclamou pelo seu nome. Porque conhecer o Senhor pelo nome, no caso, Deus é muito mais que um conjunto de letras em português. Qualquer outro idioma, o nome que revela aos homens a qualidade do Criador. Além disso, é uma maneira de se responder quem é o Todo-Poderoso. O seu nome deve ser invocado na adoração.
O seu nome deve ser louvado. O seu nome ser glorificado. Vamos ler aqui Gênesis 12:8, em termos de vocação na adoração. Diz assim a parte B, né? E de Betel armou sua tenda em Betel, ao ocidente, e aí ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então nós vamos ver aqui, né? Gênesis 12:8. O outro nós vamos ver Deuteronômio 28:58. O seu nome deve ser temido. Então aqui no 28:58 é quando Deus começa a falar acerca das bênçãos e da maldição. Nós vamos ver a nação feroz do rosto que não atentará para o rosto do velho, nem se apiedará do moço. Então aqui você vai ver. O seu nome deve ser louvado. 2 Samuel 22:50. O seu nome deve ser glorificado. O seu nome não pode ser tomado em vão. Esse aqui é muito interessante. Aqui você vai ver no capítulo 20 do livro do Êxodo, quando o Senhor começa a falar dos 10 mandamentos. Nós lembramos muito bem disso. E um desses é não tomar o nome do Senhor em vão. Isso é importante para a nossa vida, começar a entender, nós que estamos começando uma vida nova com Cristo, né, meus irmãos? Versículo 27 diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor terá por inocente e tornar o seu nome em vão. Então Deus não terá você como inocente. Deve ser glorificado. Salmo 86:9, o seu nome não pode ser tomado em vão, o seu nome poderá ser profanado, nem blasfemado, o seu nome deve ser santificado. Na Bíblia, muitos nomes mais comuns. Deus, quando encontramos esse texto Deus, na Bíblia, ele fala do poder do Criador, Senhor e Jeová. Deus relacionado com as pessoas para ajudar ou salvá-los. O vocabulário Deus e outras combinações como Altíssimo, Suficiente, Eterno, Conosco, revela as qualidades do Senhor e mostra a maneira de agir e entregar as pessoas. O Senhor, no sentido de governador, dominador, aquele que exige o serviço e lealdade do seu povo. O Pai mostra que as coisas, ser humano, foram criadas por Ele e estão debaixo da proteção. Então aqui nós falamos um pouco dos nomes de Deus, as características, as qualidades de Deus, as formas de invocar o nome do Senhor. Então isso é uma lição para nós que estamos começando o Evangelho, no discipulado. Então nós vamos começar a entender, conhecer Deus através dos aspectos do seu caráter. Ao estudarmos eles em si próprio, a relação do universo dos seres, ele é o Criador. Tudo isso é chamado de atributos divinos, seja aspecto do seu caráter. Existem os aspectos que só Deus possui, nada há que se lembre nos homens ou nos outros seres por ele criado. O primeiro deles é a soberania, significa que Deus é chefe maioral e supremo no universo, que está a terra, só há um dirigente, o Todo-Poderoso. Para você isto encorajar, porque tem a segurança de que nada está fora do controle do Senhor e seus planos são de fato realizados. Então aqui você vê que Ele é o Criador de tudo e todas as coisas. O segundo aspecto da eternidade, nunca houve tempo que Deus não existisse. Ele não deve princípio a jamais terá fim. Não teve princípio e jamais terá fim. Nesse limite ao tempo, porque o Eterno vê o passado e o futuro de modo tão claro como contempla o presente. Nesta expectativa, ele sabe quem é melhor para a vida do crente. Você pode confirmar isso em Isaías 44:6. A onisciência é o terceiro aspecto divino. Deus possui todo o conhecimento que existe. Nada o pega de surpresa. A onisciência, o Senhor permite que ele tenha o conhecimento de tudo antes, depois da salvação de cada um ser humano. Ele perdoa os pecadores, o homem o aceita, a sua família. Hebreus 4:13. Quarto aspecto divino é a onipresença. Significa que Deus é infinito, está presente em todo o tempo e espaço. Ninguém pode se esconder da sua face, mas a presença do Senhor
deve ser experimentada em todo o tempo, para se receber suas bênçãos de uma maneira bem real. Jeremias 23, 24. Deus tem mais do que o poder necessário para realizar todas as coisas. Isto quer dizer que ele é onipotente, o seu quinto aspecto divino. O crente tem a certeza da sua salvação, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Esta força de se manifestar no Evangelho de Cristo para a salvação dos homens. O que diz a Bíblia, Romanos 1,16? Porque não me envergonhou do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Deus mostra a onipotência através do seu poder de criar. No princípio criou Deus os céus e a terra. O Criador persevera todas as coisas, cuida manifestadas sua providência para o crente, pela sua onipotência. Hebreus 1:3, Filipenses 3:20 e 21. O sexto aspecto divino, ele é imutável, jamais, nunca em sua natureza, o aspecto será sempre bom, justo e verdadeiro. Você pode crer nas suas promessas, porque ele cumpre todas. Nele podemos confiar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria, ele não faria, ou falaria e não confirmaria. Números 23, 19. Quais os atributos de Deus não entramos nós, nem outros seres por ele criados? Existe também um aspecto visto no relacionamento de Deus como homem. Ele se manifesta de forma limitada. Outros seres criados. O primeiro aspecto da retidão é o impossível. Deus faz algo errado por causa da sua retidão. Ele exige perfeições em todos os seus desejos. Está em sua presença. Mateus 5:48. É um estilo de vida para ser vivido pela graça de Deus, pois a humanidade é possível ao homem ter perfeição total de Deus. O segundo aspecto é a justiça. Deus jamais age com desonestidade. A justiça divina manifestada no livramento e do inocente, na condenação do pecador ou no perdão para quem se arrepende, no castigo do ímpio, na salvação do homem, na vitória e as causas do povo. Leia Timóteo 4:8, Timóteo 4:8. O amor é outro aspecto divino. Na verdade, Deus amou esta virtude. O Senhor é perfeito, infinita. A maior demonstração de amor de Deus foi a conceder o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus, queridos. Espero que nós tenhamos falado um pouco dos atributos de Deus, a onisciência, a onipotência, a onipresença, entendeu? São características do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é imutável, ele não muda. Uma forma grandiosa do aspecto divino de Deus, na verdade, o maior dele foi o amor, a virtude do amor. O Senhor, o Deus, deu seu Filho para ser sacrificado por mim, por você. Creia somente. Salvação só há em Cristo Jesus. Nós aprendemos alguma coisa sobre a pessoa de Deus. Conhecendo Deus, para conhecer Deus, como Tiago diz, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Esse é o princípio, chegar a Deus, que ele vai chegar a você, tá bom? Deus abençoe a sua vida grandemente. Mais um vídeo do canal Curiosidades da Bíblia.